Esse é o módulo 2, aula 3, e nessa aula nós estaremos falando sobre como encontrar o Deus útil. Estaremos dando algumas dicas que é claro que não devem ser tomadas como regra, apenas como uma indicação para facilitar o início dos estudos. Antes de iniciar o assunto da nossa aula de hoje, nós vamos então estar dando mais 2 exemplos a respeito das contas para encontrar a força e a fraqueza do mapa, e depois nós estaremos entrando especificamente no assunto da aula de hoje. Nós vamos utilizar agora então o exemplo de número 1. E estaremos procurando na tabela da página 5 qual é o peso matemático referente a cada um dos 4 binômios componentes desse mapa. Os 4 binômios componentes desse mapa são, então, o ano dragão de madeira Yang, o mês dragão de terra Yang, o dia tigre de metal Yang e a hora cavalo de água Yang. Eu vou dar alguns instantes para que vocês encontrem o peso matemático referente a cada um desses binômios na página 5. O binômio do ano, dragão de madeira Yang, é então o binômio de número 41. E a água para ele vale 8, a madeira 62, o fogo 0, a terra 30 e o metal 0. Já o binômio do mês, dragão de terra Yang, é o binômio de número 5. A água vale 8, a madeira 12, o fogo 0, a terra 80 e o metal 0. O binômio do dia é o binômio número 27, tigre de metal Yang. A água vale 0, a madeira 30, o fogo 15, a terra 5, o metal 50. E o binômio da hora é o binômio número 19, cavalo de água Yang. E para ele a água vale 50, a madeira 0, o fogo 30, a terra 20 e o metal 0. No total, então, para esse mapa, nós temos 66 para a água, 104 para a madeira, 45 para o fogo, 135 para a terra e 50 para o metal. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de mostrar para vocês o que está sendo feito aqui. Como foi calculada essa tabela dos pesos matemáticos? Um binômio se compõe de um tronco celeste e um ramo terrestre. Mas o ramo terrestre é formado por uma raiz maior e até 2 raízes menores. Os pesos matemáticos são a transformação de um binômio em números. Um binômio se compõe de 2 partes e, portanto, cada parte vale 50% desse binômio. Se nós estamos dando um peso 100 para o binômio como um todo, 50% se refere ao tronco, 50% se refere ao ramo. Então, o tronco celeste sempre vale 50, enquanto o ramo terrestre, que é formado por uma raiz maior e até 2 raízes menores, vale outros 50.
Então, cada raiz vai ter um peso diferente dependendo da sua importância na formação do binômio. Mas a soma das raízes sempre tem que dar 50. O que significa que um elemento se posiciona na raiz maior? Significa que ou ele está na fase 4, ou ele está na fase 5, ou ele pertence aos meses terra e, portanto, é terra. Lembrem-se de quando nós dividimos os 12 ramos terrestres em três tipos diferentes. As zonas de apogeu, que são exatamente quando a raiz maior vale 5, as zonas de nascimento da energia, que são os 4 cantos da tabela, que é quando a raiz maior vale 4, e os meses terra, que é quando a terra é justamente a raiz maior do ramo terrestre. Se vocês repararem na nossa tabela colorida, a primeira raiz menor sempre equivale à fase 6 ou à fase 1. Reparem que nas zonas de apogeu nós não temos raízes menores, a não ser como uma exceção no cavalo. Nas zonas de nascimento, ou seja, nos 4 cantos da tabela, a primeira raiz menor está sempre na fase 1 e nos 4 animais terra, ou seja, nas 4 zonas de transição ou entre estações, o elemento que rege a estação sempre está na fase 6, iniciando o declínio. Portanto, a primeira raiz menor sempre equivale às fases 1 ou 6. A segunda raiz menor sempre equivale à fase 9, armazenagem, ou é um resquício da terra nos animais das 4 zonas de nascimento. Então, reparem que nos 4 animais terra, ou seja, nas 4 tumbas, nós temos a segunda raiz menor como a fase 9 da energia, a armazenagem da energia. Enquanto nas 4 zonas de nascimento, com exceção do javali, nós temos um resquício da terra da fase entre estações. Então, a segunda raiz menor sempre é ou a fase 9, armazenagem da energia, ou um resquício de terra. Nessa tabela, então, o tronco celeste recebeu um peso de 50, metade do valor do binômio como um todo. E as raízes receberam um peso dependendo da fase em que ela se encontra. Então, a fase 5 recebeu um peso de 50, a fase 4, 30, assim como a terra nos meses terra. A fase 1 recebeu um peso de 15, a fase 6, 12, a fase 9, armazenagem, 8 e o resquício de terra, 5. Vocês podem verificar, então, que o peso dado à composição de cada um dos binômios foi esse. Quando vocês substituem os binômios, então, por um peso matemático, vocês estão levando em conta aqui a fase em que cada um dos elementos que compõem o binômio se encontra, mas não estão levando em conta o peso da estação, somente a composição do próprio binômio. E por isso, depois de somar os binômios, nós multiplicamos a somatória pelo peso da estação. As fases 4 e 5 são então multiplicadas por 2, as fases 6, 1 e 9 por 1,5, e as fases 2, 3, 7, 8, 10, 11 e 12 não são multiplicadas.
O que nós estamos fazendo quando nós procedemos a essa multiplicação? Nós estamos dizendo, tudo bem, a composição do binômio é essa. A composição do binômio me diz que a energia nesse binômio estava na fase 4, 5 e 6, mas a composição de cada um dos binômios é um parâmetro totalmente diferente do momento do nascimento. O fato do dragão ter água na fase 9 não quer dizer que essa pessoa nasceu quando a água estava na fase 9, a não ser que ela tenha nascido no mês do dragão. O que vocês precisam aprender a diferenciar é: um binômio possui um tronco e um ramo. Cada um dos ramos possui uma raiz maior e até 2 raízes menores. Cada uma dessas raízes está numa fase distinta da outra, mas isso se refere única e exclusivamente à combinação desse binômio especificamente. Um mapa se compõe de 4 diferentes binômios. E por isso, cada um deles pode ter o mesmo elemento vindo de uma fase diferente. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos falando da água. Se um mapa possuir macaco, ele terá água na fase 1. Se ele possuir rato, ele terá água na fase 5. Se ele possuir dragão, ele terá água na fase 9. Em cada um desses binômios, a água vem de uma fase diferente. Mas é o binômio posicionado no mês que nos indica em qual fase estava a água no momento do nascimento. São 2 informações totalmente diferentes. Então, para estabelecer o peso, o fator de multiplicação de um determinado mapa, nós precisamos saber qual era o mês do nascimento. É através do peso de cada um dos elementos no mês do nascimento que nós vamos multiplicar ou não os elementos por um fator, de acordo com a sua força no momento do nascimento. Vamos fazer um exemplo e vocês vão entender isso de uma maneira definitiva. Vamos imaginar que nós estamos analisando esse mapa. Não nos interessa quais são os troncos, porque o que nos interessa nesse momento é a análise das raízes. Então, vamos imaginar que nós estamos analisando esse mapa. Esse mapa tem fogo no tigre, no pilar do ano, na fase 1. Fogo na cabra, no pilar do dia, na fase 6. Fogo no cavalo, no pilar da hora, na fase 5. Mas o fogo está morto. Por quê? Porque no galo o fogo está na fase 8. É como então se eu tivesse um fogo que morreu ao nascer, fase 1, tigre, que morreu no declínio, fase 6, cabra, e que morreu no apogeu, fase 5, cavalo. De qualquer maneira, todos os 3 fogos presentes nesse mapa estão mortos. E por isso, apesar de muito presente no mapa, o fogo não vai poder ser considerado forte. Lógico que o fato dele estar morto não faz com que nós simplesmente esqueçamos que existe esse fogo aí. Eu estou simplesmente dando um exemplo para que vocês compreendam o valor do peso da estação de nascimento.
Por isso que os elementos presentes na estação do nascimento são multiplicados por 2, quando estão na fase 4 ou 5, ou seja, quando são raízes maiores, por 1,5 quando estão nas fases 1, 6 e 9, quando são raízes menores. Porque isso fará com que nós tenhamos uma ideia infinitamente melhor do equilíbrio matemático desse mapa. Se nós simplesmente somássemos pelo posicionamento, nós perderíamos esse prisma, o prisma da força da estação no momento do nascimento. E por isso nós multiplicamos o mapa por um fator dependendo do mês do nascimento. Então, como o mês do nascimento é dragão, a Terra foi multiplicada por 1,5. Por que ela não foi multiplicada por 2? Porque a pessoa nasceu nos primeiros 12 dias do dragão, enquanto quem manda na estação é a madeira e não ainda a Terra. Então, a Terra já é bastante forte, mas ela não é o elemento mais forte nesse momento. Ela tem o mesmo peso da madeira e por isso ela foi multiplicada por 1,5. A madeira foi multiplicada por 1,5 e não por 2, porque a madeira no dragão está na fase 6. E a fase 6 já é o início do declínio e, portanto, ela não está mais no auge. E a água foi multiplicada por 1,5 porque toda a força da água está concentrada aí. Mas, apesar de muito forte, ela não pode necessariamente ser utilizada. Ela só poderá ser utilizada se houver uma saída para essa água, e por isso ela foi multiplicada por 1,5 e não por 2. O fogo não foi multiplicado porque no dragão o fogo está na fase 3, adolescente, e por isso não pode ser utilizado em toda a sua pujança. O metal não foi multiplicado porque o metal no dragão está na fase 12, ou seja, no desenvolvimento do embrião, ele ainda nem nasceu. Com isso, nós temos então a água com um peso de 99, a madeira 156, o fogo 45, a terra 197,5 e o metal 50. Quais são os elementos que reforçam o mestre do dia? Os paralelos e a sustentação. Nós temos então 197,5 referente à sustentação, mais 50, o que dá um total de 247,5. Quais são os elementos que debilitam a força do mestre do dia? A produção, a riqueza e o poder. Então, nós temos 156 mais 45 mais 99, total 300, vezes 0,7, porque nós multiplicamos o total da produção mais riqueza mais poder por 0,7. Porque nós estamos falando de um equilíbrio dinâmico e estamos subtraindo 2 fatores de 3 fatores. Para que nós possamos subtrair de forma mais justa, nós precisamos transformar o peso desses 3 fatores, diminuindo sua influência. E, portanto, quando nós multiplicamos a soma desses 3 fatores por 0,7, é como se nós estivéssemos transformando o seu peso no mesmo peso, num peso equivalente a 2 fatores. Então, 300 vezes 0,7 igual a 210. 247, que é o total da soma a favor ao mapa, menos 210, que é o total da soma contra o mapa, igual a mais 37. E, portanto, nós temos um mestre do dia forte. Forte por quê? Não pela presença de paralelos, mas pela presença de muita terra, ou seja, de muita sustentação. Vamos agora fazer o exemplo de número 2.
Eu vou aguardar alguns instantes que vocês, utilizando a tabela dos pesos de cada um dos binômios, verifiquem qual é a força ou quanto pesa cada um dos 5 elementos nesse mapa. Utilizando essa tabela, vocês verão que o binômio rato de terra e yang, o binômio de número 25, tem um peso de 50 para a água e 50 para a terra. Nós vamos, então, acrescentar esses valores à nossa tabela. O binômio javali de água yin tem um peso de 80 para a água e 20 para a madeira. Vamos, então, acrescentar os valores referentes ao mês à nossa tabela. O terceiro binômio, o binômio do dia, coelho de água yin, binômio de número 40, tem um peso de 50 para a água e 50 para a madeira. Vamos acrescentar os valores referentes ao dia à nossa tabela. E o último binômio, o binômio da hora, também é javali de água yin, portanto, repete o binômio de número 60, 80 para água e 20 para madeira. Agora, basta fazer a somatória da quantidade total de água, madeira, fogo, terra e metal. E o último binômio, o binômio da hora, também é javali de água yin, portanto, repete o binômio de número 60, 80 para água e 20 para madeira. Agora, basta fazer a somatória da quantidade total de água, madeira, fogo, terra e metal. Como nós já vimos, dependendo do mês de nascimento, nós temos elementos que estão mais pulsantes naquele momento. Como o mês de nascimento é javali, nesse momento a água está na fase 4 e a madeira está na fase 1. Portanto, a água será multiplicada por 2 e a madeira será multiplicada por 1,5. Portanto, nesse mapa, então, a água tem um peso de 520, a madeira de 135, o fogo 0, a terra 100 e o metal 0. Vem aqui. Como o mestre do dia é a água e o mestre do dia mais a sustentação são aquilo que reforça o mestre do dia, ou seja, os paralelos mais a sustentação deixam o mestre do dia mais forte, o total a favor do mestre do dia é 520 da água mais 0 do metal, ou seja, total 520. E o total contra? O total contra é a somatória da produção, riqueza mais poder. A produção é a madeira 135, a riqueza, o fogo 0 e o poder, a terra 100. Portanto, o total contrário é 235. Nós sabemos que o total contrário tem que ser multiplicado por 0,7, para que nós possamos subtrair o contra do a favor.
Portanto, o total contrário multiplicado por 0,7 dá 164,5. O total geral referente a esse mapa, então, é 365,5. Ele é excessivamente forte.